E não é que, enfim, saiu a regulação das redes sociais e plataformas digitais aqui no Brasil? A gente tem falado bastante do assunto aqui em Deu Tilt, desde quando como o programa começou, de PL da IA, de ECA digital, de medida provisória para data centers e, enfim, essas coisas começaram a caminhar. No finalzinho de agosto, o presidente Lula sancionou o ECA digital, que é uma lei para levar o ECA, que já funciona no mundo físico, para o mundo digital e começar a exigir que as plataformas identifiquem a idade das pessoas que usam por lá para direcionar conteúdos mais apropriados e comecem a mitigar riscos que são não pertinentes para a idade daqueles usuários. Na esteira do ECA digital, o governo transformou a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, em uma agência regulatória para atuar dentro do ECA digital e ser o grande xerife de como as plataformas lidam com crianças e adolescentes no mundo digital. Inclusive, no programa anterior, a gente chegou a falar disso, de como o governo mandou para o Congresso o projeto de lei para dar superpoderes ao CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômico, para ele poder ter capacidades para regular e vigiar as plataformas digitais, as big techs, quando o assunto é concorrência. Uma outra coisa que andou também, Diogo, é que o Lula assinou a MP dos data centers, ou seja, ele antecipou a reforma tributária cujos efeitos vão passar a entrar em vigor em 2027 para agora, ou seja, quem quiser instalar data center no Brasil, comprar equipamento para erguer uma dessas grandes centrais de dados, vai contar com isenção tributária se cumprir algumas contrapartidas. E além disso, tem o PL da IA que tá correndo e tem um jogo duplo ali junto com a MP dos data centers, né, jogo? Ufa, bastante coisa aí. Esse jogo duplo que você colocou é interessante, né? Porque muita gente coloca exatamente isso, porque ao mesmo tempo que o Brasil então tá trazendo uma série de propostas regulatórias, trazendo mais regra pro jogo ali, né, das Big Techs, muita gente entende que o Redata é quase que um afago, né? Porque vamos entender, o Redata, que a gente já fez um episódio de Deu Tilt sobre isso, ele vai trazer alguns benefícios, isenções, né? Então, antecipando essas isenções para a instalação de data centers no Brasil. É óbvio que o Redata, ele funciona para qualquer agente econômico que esteja disposto a fazer esse investimento. Então, se é um banco, se é uma construtora, se é um plano de saúde, pode antecipar, se é um fundo de investimento, pode fazer isso. Só que na prática a gente sabe que isso vai beneficiar de uma maneira mais direta e imediata as empresas de tecnologia. Então por isso que falam que tem esse jogo duplo, né? Então ao mesmo tempo que o projeto de regulação tem muitas disputas ali, e eu acho que hoje o principal foco de disputa não é mais nem se precisa regular ou não, acho que isso já está pacificado, vai existir uma regulação. Existem alguns pontos ali que são mais detalhes que estão sendo desenhados, mas aí tem um ponto que hoje está o debate, que é de direito autoral. Né? Exato. Então, esse é o ponto que está tendo mais treta, e aí o Redata vai entrar nesse jogo aí para falar, mas vocês vão ter benefícios aqui. Isso muda até numa relação que pode, de repente, o que você acha, Elton, funcionar como um aceno para os Estados Unidos? Ah, mas com certeza. Com certeza, isso em algum momento vai parar na mesa de discussão quando o governo brasileiro for conversar com os Estados Unidos. Ele vai botar na pauta que o Brasil está se tornando uma plataforma também de processamento relevante para essas grandes empresas e vai permitir que elas consigam processar os dados. Ou seja, a discussão vai ser essa e também vai se tornar um aspecto importante nessa conversa a capacidade de energia renovável que o Brasil tem, que é algo que os Estados Unidos não têm. Por lá eles estão construindo grandes data centers. É um gargalo para os Estados Unidos. E é um gargalo porque nos Estados Unidos eles estão instalando muitos data centers que exigem muita energia, só que por lá a energia é de combustível fóssil. Ou seja, tem que ligar termoelétricas, tem que usar carvão ainda. E aqui o Brasil tem à disposição uma quantidade abundante de energia renovável. E a questão é que, ao instalar data center aqui, os Estados Unidos não está sendo nada bonzinho. Eles estão fazendo isso porque é exigência de vários fundos de investimento que a energia usada pelo data center seja renovável. Então a gente está juntando aqui a fome com a vontade de comer. O governo Lula está
mordendo quando ele regulamenta, assoprando quando ele dá isenção fiscal, e quando os Estados Unidos vêm para cá, ele tá com a fome, e quando a gente entrega energia renovável, a gente tá com a vontade de comer. Mas eu tenho uma pergunta agora, Elton. Eu acho que eu quero estressar esse ponto aqui, porque é importante, porque existem vários tensionamentos, né, nessa questão do Redata, dos data centers. Por que Donald Trump gostaria dessa ideia? Se ele quer tudo dentro dos Estados Unidos? Ele quer tudo dentro dos Estados Unidos, mas ele quer que as empresas dos Estados Unidos estejam sempre na dianteira. Se de alguma forma o governo brasileiro sugerir que essas empresas vão ter condições de fazer com que os seus negócios tenham sucesso, essa é a chave para falar com o Donald Trump. Mas só para a gente entender que data center e inteligência artificial andam lado a lado, o governo editou a MP dos data centers, que dá isenção tributária a eles, mas ao mesmo tempo incluiu, ou tá para incluir, os mesmos aspectos dessa isenção dentro da negociação do PL da inteligência artificial. E por que ele fez isso? Toda vez que um MP vai para o Congresso, tem que ter uma comissão formada para discutir isso. Isso envolve um jogo político, um capital político que talvez o governo não quer lançar mão dessa carta agora, porque a discussão do PL já está encaminhada. Mas está encaminhada pelo não mútil, porque você já mencionou um aspecto que vai dar o que falar, que é a discussão sobre os direitos autorais. Como essas grandes plataformas que lidam com inteligência artificial e dependem de dados feitos por outras empresas e que detêm o direito sobre esses dados, vai remunerar os produtores de conteúdo. Essa é uma discussão que está em aberto, que vai dar muito o que falar e que talvez entre nos planos do governo, porque o governo quer que esse PL da IA saia até o fim do ano, porque senão a MP do Redata deixa de valer e não passa a funcionar no ano que vem. É uma sinuca de bico, Diogo. É uma sinuca de bico e é importante dizer também que o próprio... Existia uma forte expectativa de que o projeto de lei ele fosse votado, né, até o fim do ano. Então foi aprovado no Senado já, então está em discussão na Câmara, estão tendo as audiências, e era esperado que ele fosse aprovado até o fim do ano, né? Hoje já não se tem mais tanto essa expectativa. Então, é um desafio enorme, porque se também não for aprovado o projeto de lei e sancionado, o Redata também vai entrar num limbo ali, né? Então, tanto pela MP quanto pelo projeto de lei. Mas, obviamente, é uma estratégia bastante assertiva fazer isso pelo projeto de lei, né? A gente se debruçou muito para falar dessa dobradinha entre a MP dos data centers e o projeto de lei da inteligência artificial. Mas é bom deixar claro também que, ainda que o ECA Digital tenha sido sancionado e a vigência dele vá começar a valer daqui a 6 meses, tem muita indefinição. Por exemplo, a principal delas, talvez, a NPD, que vai ser o grande xerife do ECA Digital, ou seja, a grande responsável para ver se as empresas estão ou não adotando as regras, ela precisa ganhar força, ganhar músculo, porque até agora ela era só uma autoridade e vai passar a ser uma agência reguladora que vai precisar receber funcionário, verba, músculo mesmo. Uma estrutura, né? Uma estrutura. Agência reguladora. E depois disso ela vai ter que regular pontos que estão em abertos. As grandes empresas já dizem, a gente tem que fazer uma identificação etária, mas de que jeito? Quais são as prerrogativas? Quais são as exigências que a gente tem que cumprir? Tudo isso está em aberto. Tem uma série de desafios, um monte de questões que são, do ponto de vista prático mesmo, né? Até de técnicas que vão ser usadas. Há, por exemplo, indicação etária para conteúdo. Então, além de você classificar se a pessoa tem uma faixa etária, o conteúdo que vai ser entregue para esses usuários precisam estar condizentes. Igual tem na TV... ou quando você vai assistir um streaming que tem a indicação, né, etária. Isso vai precisar ter nas redes sociais também, mas como que isso vai funcionar? Também é um desafio enorme. E também é todo o serviço digital que vai precisar, por exemplo, ter uma identificação etária. Então, por exemplo, um portal... Tudo bem, conteúdos jornalísticos tem uma isenção lá, mas um outro portal, por exemplo, a Wikipédia. São perguntas que hoje a gente faz que não tem uma resposta e uma definição ainda. Por exemplo, a Wikipédia precisa fazer controle etário, o site de uma universidade, né, um aplicativo que não necessariamente é de rede social. Então tem várias questões que estão em aberto aí que ninguém sabe ainda como
como implementar. Diogo, as coisas estão tão em abertas que eu não faço aposta, mas eu sou capaz de apostar que a gente vai voltar a esse assunto em Deu Tilt quando algumas respostas forem dadas. Qual